pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre a conjuração mineira. Conjuração mineira também pode ser chamada Inconfidência mineira. E como nós estamos estudando, isso aqui, essa conjuração mineira faz parte do processo de independência do Brasil. Vamos só revisar aqui, 1500, chegada dos portugueses ao Brasil. De 1500 até 1530 foi o período pré-colonial. 1530 inicia-se a colonização brasileira e quando chega no ano de 1808 a família real portuguesa chega no Brasil. Então, foi nesse período aqui, nesse tempo aqui, que acontece a Conjuração Mineira, que vai dar início ao processo de independência do Brasil. A nossa independência, ela foi concretizada no ano de 1822 com Dom Pedro I. Mas antes disso, o Brasil ele passou por um processo de independência. E é o que a gente vai ver aqui, né? A Inconfidência Mineira ela faz parte desse processo de independência. É por isso que a gente começa a estudar agora rebeliões na América, que vai falar sobre essa luta pela independência. Começando, né, o nome conjuração quer dizer conspiração, e esse nome foi dado pela coroa portuguesa. Tanto conjuração quanto independência dão ideia de uma rebelião que foi feita para prejudicar a coroa. E é isso que aqui a gente vai ver aqui. Onde aconteceu? Na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, no início do século XVIII, né? E essa conjuração ela foi baseada em alguns ideais. Quando nós estudamos a Revolução Francesa, a gente viu que os ideais da Revolução Francesa eram igualdade, liberdade e fraternidade, assim como os ideais do iluminismo. Essas ideias iluministas, elas foram trazidas da Europa para o Brasil através de pessoas que estudavam lá, né? E que foram contagiadas com esse ideal de liberdade, viram o que aconteceu com a França através da Revolução Francesa, e isso então chega ao Brasil, né? Esses ideais aqui foram que nortearam a Inconfidência Mineira. E o que foi essa Inconfidência Mineira? Foi uma luta de alguns homens, vários deles, teve como líder principal Tiradentes, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas a Inconfidência Mineira foi um movimento revolucionário que tinha um objetivo. Ali em Minas Gerais, qual eram alguns objetivos, né? Cancelamento da derrama. Derrama era uma cobrança de impostos atrasados que a coroa portuguesa promovia em Minas Gerais. Porque nessa época aqui, lá em Minas, descobre-se uma grande quantidade de ouro. Então todos os mineradores tinham que pagar um valor absurdo de impostos em cima do ouro descoberto. Isso era derrama. E aí, essa cobrança de impostos atrasados, ela tinha uma data específica. Então, as pessoas, alguns revolucionários lá, alguns nomes, ali tinham padres, tinham intelectuais, tinham fazendeiros, tinham poetas, e tinha Tiradentes, que ele era um alferes. Alferes é um oficial de baixa patente, uma espécie de soldado hoje, né? Então, Tiradentes também fazia parte dessa revolta. E aí eles tinham o objetivo de cancelar a derrama, queriam fazer universidades lá em Vila Rica, queriam a autonomia de Minas Gerais com relação ao resto do país, ou seja, que Minas Gerais fosse livre politicamente do restante do país e, consequentemente, do domínio português. Só que o que acontece? Tiradentes, né? O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes. Ele foi considerado o grande culpado, porque esse movimento ele tinha no meio deles um traidor, um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis, que em troca do perdão das suas dívidas com ouro, ele foi lá e entregou para a coroa portuguesa todos os planos, né? Eles queriam, na data da derrama, prender o governador e aí decretar então a liberdade política lá de Vila Rica, só que o plano foi delatado. E aí os revoltosos foram presos. Tiradentes, ele foi preso, enforcado, aqui a corda no pescoço dele.
foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Ele foi esquartejado e as partes do seu corpo foram sendo penduradas em postes, né? E a partir daí, Tiradentes então passa a ser uma espécie de mártir, ou seja, ele morreu defendendo uma causa. Nesse caso, né, todos esses objetivos aqui. A partir daí, até a bandeira de Minas Gerais é homenageada, né, com toda essa situação aqui, com tudo isso que aconteceu. Libertas quae seratamen, em latim significa liberdade, ainda que tardia. Então, isso aqui é um breve resumo do que foi a Inconfidência Mineira, também chamada Conjuração Mineira, e esse foi só um pedacinho do nosso processo de independência, ok? Por hoje é só, a gente se fala depois. Beijo.